Tilly. Não se esqueça, seja calma e controlada. Bluey. Calma e controlada? Entendi. Bluey. Boa sorte na segunda etapa, menina linda. Na verdade, você nem precisa de sorte. É seu talento natural que vai fazer você ganhar. Os jurados vão ficar loucos por você. Me liga quando acabar. Beijão, Patrick. Pri, sei que você deve estar muito nervosa, mas encare como uma brincadeira. Esqueça que é uma seleção e simplesmente finja que você é a Leia Michele. Confie no seu talento. Estou daqui torcendo. Dê notícias assim que possível. Beijo, Sam. Eu sabia que por volta de 30 alunos da Strawberry haviam se inscrito para a audição. Apesar de ser uma espécie de estágio, todos queriam ter a chance de participar de uma superprodução da Broadway. Por isso, quando cheguei à escola e descobri que apenas 10 haviam sido chamados, já me senti vitoriosa. E ainda mais quando soube que concorreria apenas com 6 mulheres, já que os outros 4 eram homens e não disputavam diretamente comigo. Eles seriam avaliados em outro horário. Na segunda fila do auditório estavam sentados vários professores da escola, incluindo o Rick, que assim que me viu, veio falar comigo, dizendo que naquele momento a calma era o mais importante. Você está preparada. Tente agir como se fosse uma aula normal. Não fique ansiosa. Apenas isso pode te atrapalhar. E voltou para seu assento, me deixando ainda mais nervosa. Eu tinha treinado dança, canto, interpretação, mas não havia feito nenhuma aula de como controlar a ansiedade e, se dependesse daquilo, eu sabia que iria falhar. Atenção, todas as alunas se sentem, por favor. Vamos explicar como vai ser a segunda etapa. A Suzy Strawberry falou, subindo ao palco. Em segundos, o silêncio tomou conta do recinto. E ela então chamou ao palco um senhor, dizendo que era um dos produtores da WeKids. Ele tinha um semblante sério e senti minha tensão aumentar ainda mais. Senhoritas, em primeiro lugar, parabéns por terem passado na primeira etapa. Ele começou a falar. Tenho certeza de que todas que estão aqui mereceram. Porém, nosso musical tem um elenco muito selecionado. Contratamos apenas os melhores, desde os protagonistas até os figurantes. Recebemos pessoas do mundo inteiro que vêm nos assistir e por isso fazemos questão de trabalhar apenas com os atores e as atrizes mais talentosos. Estamos aqui hoje para conferir ao vivo a performance de vocês. Ao final, atribuiremos notas e as 2 primeiras colocadas irão passar por uma terceira etapa, que consistirá em uma reunião feita pelos professores da escola e pela nossa querida Suzy Strawberry, em que irão avaliar o desempenho de vocês durante as aulas que fizeram até aqui, e em uma entrevista para averiguar o grau de comprometimento com o espetáculo. Estou perdida. Se eu passar, a Claire vai falar mal de mim nessa reunião, cochichei para Sabrina, que apenas fez sinal para eu ficar em silêncio, pois o tal produtor ainda não tinha terminado. Inclusive, a seleção hoje é apenas isto, uma aula aberta. Como buscamos figurantes para um musical, obviamente consideraremos, além da interpretação, a voz e a expressão corporal de vocês. Foi a vez de a Sabrina sussurrar. Eu é que estou perdida, não faço aulas de canto e dança, vou ficar em último lugar. Eles gostaram dos seus vídeos, sussurrei de volta. Nesse momento, ele devolveu o microfone para a Suzy, que pediu então que todas as alunas subissem ao palco. Todas se levantaram depressa. Com desânimo, vi que a Catarina também tinha passado. Além dela e da Sabrina, eu não conhecia nenhuma das outras selecionadas. Assim que nos posicionamos no palco, uma moça se levantou e veio até onde estávamos. A Suzy passou o microfone para ela e foi para a plateia. Bom dia, meninas.
Ela falou após desligar o microfone, dizendo que não precisaria dele. Meu nome é Martina Garcia. Sou coreógrafo e preparadora corporal. Vou conduzir o teste de vocês. Primeiro vamos fazer um aquecimento. Ela então começou a fazer vários movimentos que eu já conhecia das aulas do Rick, e todas acompanharam. Depois falou que iria soltar algumas músicas aleatoriamente e queria que a gente simplesmente dançasse, do jeito que achássemos melhor. Lembrei imediatamente do meu primeiro dia de aula, quando o Rick também havia feito o mesmo exercício. Haviam se passado menos de 3 meses, mas parecia muito mais. Seguindo o conselho da Samantha, me imaginei como uma atriz bem famosa, fazendo uma simples aula de teatro, e comecei a dançar da melhor forma possível o tango, a salsa, a valsa, o samba e a tarantela, que a coreógrafa colocava. Para terminar, ela soltou uma música que eu reconheci. Era a parte rápida de Orpheus, In the Underwood. Eu já havia feito uma apresentação de ginástica olímpica ao som dela. Então, em vez de dançar o can-can que a música sugeria, como as outras garotas estavam fazendo, repeti exatamente a coreografia da minha apresentação, que eu surpreendentemente me lembrava, exibindo os movimentos que havia aprendido na época. Terminei o tempo de ver que a Martina me olhava com um olhar de aprovação. Aquilo me deixou um pouco mais confiante. Em seguida, ela explicou que iria nos ensinar uma coreografia básica para que pudessem avaliar, além da nossa expressão corporal, a capacidade de memorização. Também não tive problemas, o Rick vivia fazendo aquilo com a gente e eu já estava acostumada com aquela dinâmica desde o começo da adolescência, quando fazia aulas de jazz. Subitamente me lembrei do Rodrigo. Aquilo vinha acontecendo mesmo ultimamente. Por isso me surpreendi um pouco com aquela recordação. Quando começamos a namorar, ele adorava minhas apresentações de jazz e de balé. Dizia que eu fazia aquilo de forma tão natural que parecia que o meu corpo tinha nascido para dançar. Ah, se ele soubesse onde eu estava agora. A coreógrafa disse que a parte dela tinha terminado e o produtor subiu novamente ao palco. Foi a vez dele de soltar várias músicas, mas só a parte instrumental. Ele ia apontando para cada uma de nós, pedindo para cantar como se fosse um karaokê. A maioria das músicas era de musicais, mas também havia algumas populares bem diversificadas, como Britney Spears, The Beatles e Mariah Carey. Fiquei meio perdida em alguns momentos, mas vi que aconteceu o mesmo com todas as outras garotas. Por isso tentei não deixar isso me atrapalhar e apenas me concentrei para me sair melhor na próxima vez que ele apontasse para mim. Percebi que a Sabrina não levou tão bem assim. Foram poucas as canções que ela identificou, e isso fez com que ficasse um pouco abalada. No segundo exercício, que era de seguir algumas escalas de piano, ela estava com a voz trêmula e foi uma das únicas que errou. Por último, ele entregou um monólogo diferente para cada uma de nós, de apenas um parágrafo. Deu 5 minutos para memorizarmos e disse que iria chamar em ordem aleatória para apresentarmos. Foi a minha vez de ficar nervosa. Era muito pouco tempo, mas tentei fazer o que vinha aprendendo nas aulas, entender o texto, focar no que ele queria passar e não nas palavras exatas. Tomara que eu seja a última, a Sabrina disse assim que o tempo acabou, tão aflita quanto eu, e continuou a tentar decorar as palavras. O produtor pegou uma lista de nomes que a Suzy entregou para ele. Percorreu cada um deles com o olhar e então perguntou: quem é a Sabrina Silver? Ela até fechou os olhos, como se tivesse acabado de receber uma punhalada, e se direcionou para o meio do palco, como se estivesse indo para um matadouro. Acabou interpretando o monólogo relativamente bem, apesar de ter esquecido algumas partes. O diretor então a agradeceu e disse que ela podia ir, informando que em alguns dias saberíamos o resultado. A segunda a ser chamada foi a Catarina, e fiquei feliz por a Sabrina não estar mais ali, porque a Kate Palmer,
o nome artístico dela, deu um show de interpretação. Era um trecho dramático e ela conseguiu até produzir algumas lágrimas, contrastando com a minha amiga, que agora eu percebia que tinha sido apenas mais ou menos. Só restavam eu e a outra garota quando ouvi meu nome. O meu texto era uma comédia. Tentei interpretá-lo como se estivesse contando uma história para os professores e vi que conseguia arrancar algumas risadinhas. Mas eu tinha consciência de que a Catarina e algumas outras tinham ido muito melhor. O diretor me agradeceu e, como fez com as outras alunas, disse que eu poderia ir e que em breve o resultado sairia. A Sabrina estava me esperando na sala do auditório e, antes que eu pudesse dizer alguma coisa, perguntou como tinha sido a minha apresentação e as das outras depois dela. Sinceramente, acho que nós duas estamos fora, falei desanimada. Ela assentiu com a cabeça, séria, mas então revirou os olhos. Pelo amor de Deus, temos 2 meses e meio de curso. O que queríamos? Ganhar o Oscar? Concordei, para ela ficar feliz, sem querer lembrá-la que todas que concorreram tinham exatamente o mesmo tempo ali. Em vez disso, perguntei: vamos para casa ver um monte de seriados, agora que não temos mais que ensaiar? Sim, ela falou, já me puxando para irmos embora logo. Vou sair com o Scott mais tarde, mas de repente posso até cancelar. Esse tempo chuvoso está pedindo uma maratona de séries com pipoca e sem hora para terminar. Como já dizia a Dorothy, nenhum lugar é melhor do que a nossa casa. Parei na mesma hora. Vamos só combinar uma coisa, falei. Não quero ouvir nada que lembre Wicked. Nada de Dorothy, Mágico de Oz, bruxas boas e más. Ela sorriu, concordou, e então passamos o resto da tarde com muita pipoca, brigadeiro e com uma única obrigação de dar boas risadas e curtir a companhia uma da outra. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. Capítulo 36. Bella, tem uma coisa que você precisa saber. Tilly, o quê? Bella, você está indo muito bem. Bluey. Resultado da 2ª etapa. Obrigado a todos os que participaram da audição para o estágio na musical Wicked. Mais do que um processo seletivo, essa atividade visa proporcionar para nossos alunos a experiência de uma verdadeira audição, como tantas de que participarão no futuro. Lembrem-se, a reprovação faz parte da vida do ator, e os melhores são aqueles que usam o não como um degrau e a partir dele procuram sanar suas dificuldades e melhorar cada vez mais. Desta vez, os escolhidos para a 3ª etapa e que agora passarão por uma entrevista particular como uma banca de professores são Adrian Pérez, Caleb Hill, Kate Palmer, Priscila Panogopoulos. Obrigado a todos mais uma vez. Equipe Stradberry Dramatic Arts e Wicked Day Musical. Quando cheguei à escola na segunda-feira, logo notei que tinha algo diferente. As pessoas, inclusive as com quem eu nunca havia conversado, me olhavam como se me conhecessem. Mais do que isso, algumas acenavam e me cumprimentavam dizendo meu nome, como se fôssemos amigos de longa data. Apenas quando cheguei à secretaria foi que entendi a razão. O resultado da 2ª etapa da seleção estava fixado no mural. E mais uma vez eu havia passado. Minha primeira reação foi olhar para o lado, para sentir a reação da Sabrina. Eu esperava ver nomes aleatórios, então nós daríamos de ombros. Comentaríamos que na próxima estaríamos mais preparadas e seguiríamos a vida.
mas ao ler o meu nome ali em destaque, me deixou apavorada, porque o que eu menos queria era ver a minha amiga triste. Porém, ou a Sabrina realmente era muito boa atriz e aquela seleção tinha sido totalmente injusta, ou ela estava sendo verdadeira quando, no segundo seguinte, me abraçou e começou a pular, dizendo que tinha certeza de que eu iria passar, que tinha torcido muito por mim e que minha vaga já estava garantida no musical. Sabrina, falei, me desvinculando do abraço. Você não está triste? Digo, por não ter sido chamada também? Ela colocou as mãos na cintura, bem séria. Priscila Panogopoulos. É claro que não estou triste. Como poderia? Minha amiga, quer dizer, minha melhor amiga passou. Isso não tem nada a ver comigo, e sim com você. Escuta, já participei de muito concurso de Miss na vida. Por isso aprendi a perceber o que me espera. E eu não tinha a menor esperança de passar. Falei sério quando disse que estou crua. Preciso aprender muito ainda. Muito mais do que esses 2 meses e meio me ensinaram. O Rui sempre esteve certo. Você já veio pronta. Se preparou desde a infância. Fez 1001 aulas. E já está em outra fase, apenas se aperfeiçoando. Passando o tempo ou sei lá o quê. Sei muito bem que o Rui só quer usar seu período aqui para espalhar na internet que você estudou na NUC. Tenho certeza de que você arrasaria em qualquer novela ou filme que ele te jogasse neste exato segundo. E também sei que você vai arrasar nessa peça, mesmo como figurante. Vão enxergar esse brilho que eu vi desde o primeiro momento, mesmo cansada e com olheiras naquele aeroporto imundo. Melhor amiga? Foquei em algo que ela disse no começo. Sim, você roubou o lugar de todas as outras com menos de 3 meses de convivência. E é o que acontece com todo mundo que te conhece e vai acontecer com esses professores também, que vão te dar o primeiro lugar. Você fura fila. Estar na frente é o seu direito. E eu entendi, o Rui também, o Patrick também. Será que dá para você entender também? Eu a abracei mais uma vez, então me deixei sentir aquela felicidade toda. De repente me lembrei de quem era minha concorrente. A Catarina também passou, sussurrei para a Sabrina. Ela foi bem, não tenho como negar. E você foi ótima, ela praticamente gritou. Dá para parar de ficar com o pé atrás e curtir pelo menos por um instante? Eu a abracei novamente, mas logo me afastei para pegar meu celular. Precisava mandar mensagens para minha família e para o Patrick. Eles também estavam ansiosos. Parabéns, Priscila. Uma voz conhecida me interrompeu. Desviei os olhos da tela e vi o Rick. Tive vontade de agarrá-lo e sair pulando com ele pelos corredores, mas sabia que não poderia fazer isso. Os americanos não eram tão efusivos quanto os brasileiros. No segundo seguinte, porém, ele se aproximou e me abraçou, me surpreendendo. Você mereceu. Tenho certeza de que será a vencedora, ele falou no meu ouvido. No primeiro dia eu soube que você tinha potencial. Obrigada por não me decepcionar. Ele então saiu sorrindo em direção à sua sala, deixando um pouquinho daquele sorriso em mim também. Passei o resto do dia em uma bolha de felicidade. Perdi a conta das pessoas que vieram me cumprimentar. E só senti meus pés voltarem para o chão quando, ao final das aulas, a própria Suzy Streberg me parou no corredor perguntando se eu poderia participar da entrevista com ela e os professores na quarta-feira. Claro que posso, falei depressa. No horário que vocês quiserem. Logo depois das aulas, ela falou. 15h está bom para você? Disse que sim rapidamente. Ela deu um leve aperto no meu ombro e saiu. No segundo em que notei que ela não estava olhando, fui correndo em direção à sala do Rick. Ele achou estranho me ver, já que pouco tempo antes tinha me encontrado, mas fui direto ao assunto. Rick, a Suzy marcou minha entrevista. Já é daqui a 2 dias. Estou desesperada. Você sabe o que vão me perguntar? Me ajuda, por favor. Ele riu e fez com que eu me sentasse. Em seguida fez o mesmo. Priscila,
A entrevista é para averiguarem seu grau de comprometimento. Vão te perguntar o que esperam de você, dizer os dias que você tem que estar disponível para os ensaios e apresentações. É por isso que selecionam 2. Eles precisam fazer isso, porque caso uma tenha algum impedimento, eles têm outra opção. Eu não tenho impedimento nenhum, falei logo. Quero dizer, não sei por quanto tempo esperam que eu participe. Minha passagem de volta para o Brasil está marcada para julho, logo depois do final do curso. Mas acho que, se eles gostarem de mim e se eu gostar de participar, posso pedir ao meu empresário para ficar mais. Ele vai adorar, afinal me mandou para cá para adquirir experiência e tal. O Rick fez uma cara estranha, como sempre fazia quando eu comentava do Rui. Depois deu de ombros dizendo, seja sincera na entrevista, isso é importante. Por melhor atriz que você seja, as pessoas percebem quando não estão sendo totalmente verdadeiros. Ele parou um pouco e completou, seria bom você conversar com o seu empresário para saber se você pode mesmo estender a sua viagem. Não sei quanto tempo esperam que você fique, mas acho que não vão perder tempo ensaiando e treinando alguém que só vai poder participar da peça por 3 meses. E, na verdade, seria um desperdício. Geralmente os figurantes têm grandes chances de irem subindo de posição com o passar do tempo, à medida que vão ficando mais experientes. Assenti, me sentindo mais ansiosa do que nunca e um tanto apreensiva. Eu não havia falado nada com o Rui sobre a audição. Como imaginava que não iria passar, não queria gerar nenhuma decepção. Afinal, ele poderia até se arrepender de ter investido em mim. Mas agora era diferente. O Rick estava certo. Eu tinha que contar para ele. Por isso, apesar de a Sabrina ter me chamado para um piquenique no Central Park, aonde ela iria com alguns colegas depois das aulas, decidi ir direto para casa. Os dias estavam começando a ficar menos frios e as pessoas ávidas por programas ao ar livre. Após longos dias de inverno, eu também estava comemorando a quase chegada da primavera. Mas naquele momento tinha algo muito importante a fazer. Cheguei ao meu prédio, cumprimentei o porteiro e fiquei esperando o elevador. Eu estava tão ansiosa que abri a porta e já fui entrando. Normalmente olho se tem alguém e espero as pessoas saírem para depois entrar. Mas só me lembrei disso quando quase trombei com Frank. Cuidado, ele falou me segurando, antes que eu o atropelasse. Que pressa! Oi, falei sem graça. A gente não havia se encontrado nem conversado desde o dia em que ele tinha dado de cara com o Patrick no meu apartamento. Mais de 2 semanas antes. Desculpa, estou com um pouco de pressa mesmo. Está tudo bem? Por que você não está no trabalho? Apesar de não estarmos nos falando, eu me importava com ele. Sabia que costumava voltar para casa depois das 7 da noite. E não eram nem 5 ainda. Home office hoje, explicou. Estão pintando o escritório. Eu estava indo só pegar um café no Starbucks. Tenho uma reunião online daqui a meia hora. E você, tudo bem? Tudo bem, respondi. Um silêncio constrangedor pairou entre nós. Notei que ele ainda estava segurando a porta do elevador para mim. Eu poderia apenas ter entrado e agradecido, mas estava com muita saudade daquele jeitinho sério e intelectual que ele tinha. Frank, acho que também estou precisando de um café. Posso te acompanhar? Ele ficou meio sem reação, mas então largou a porta do elevador, enquanto fazia que sim com a cabeça. Sorri e fui andando ao lado dele para o Starbucks. Mas eu não poderia perder tempo. Na verdade, não é bem de café que eu estou precisando. Eu queria conversar com você. Tenho uma reunião daqui a pouco. Ele parou, visivelmente incomodado. Não é nada demorado. Não me dei por vencida. Só queria reafirmar que o que eu disse é verdade. O Patrick, aquele cara que você viu no meu apartamento, não é meu namorado, nem ninguém que eu tenha escondido de você. Neste momento, não quero mesmo me envolver, disse sabendo que não estava sendo totalmente sincera. Então completei, não quero me envolver seriamente.
Ele continuou parado, ali sem dizer nada, mas com um olhar menos duro. Sinto sua falta, Frank. Respirei fundo, criando coragem. Este prédio está muito sem graça sem te encontrar no elevador, na portaria, na lavanderia. Você está fugindo de mim, né? Ele deu um sorrisinho, negando com a cabeça. Não estou fugindo, mas confesso que antes eu ficava fazendo hora nesses lugares para tentar te encontrar casualmente. Revirei os olhos rindo, atrapalhei o cabelo dele, mas em seguida me lembrei da reunião que ele teria e fiquei tentando arrumar. Ele segurou meu braço, me impedindo. Tudo bem, não vou me afastar mais. Fiquei sim meio enciumado com o seu amigo, mesmo sem ter esse direito, mas já passou. Só não chegue tão perto. Ele então soltou meu braço e deu um passo para trás. Ei, também não precisa ter medo de mim. Prometo ficar a 3 metros de distância se você quiser. Corri para o outro lado da rua e acenei. Ele riu e me fez sinal para eu voltar. Fui saltitando para fazer graça. Você entendeu o que eu quis dizer. Ele falou assim que voltei para perto. E depois de me olhar um pouco, completou. Também senti sua falta, Pri. Assenti, feliz, e disse: não quero te atrasar, mas tenho várias novidades para contar. Quer lanchar no meu apartamento depois da sua reunião? Posso assar pão de queijo. Minha mãe mandou a receita, eu e a Sabrina fizemos uns dias atrás. É só descongelar, você vai amar. Ele ficou pensativo, mas então concordou, dizendo que em aproximadamente 1 hora apareceria lá. Pegamos os nossos cafés, nos despedimos no elevador e então entrei sorrindo no apartamento. Era muito bom ter o Frank de volta. De Priscila para Rui, enviada 16 de março, 18h30. Assunto: audição. Oi, Rui, tudo bem? Por aqui tudo certo. Tenho aprendido cada vez mais e estou a cada dia mais apaixonada por esse mundo. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Por falar em oportunidade, estou participando de uma audição para atuar como figurante em um musical, uma espécie de estágio. Acabei de passar para a 3ª e última etapa. Não te contei antes porque nunca imaginaria chegar tão longe. Entrei apenas porque os professores aconselharam para que eu tivesse uma experiência nessas seleções. Mas agora que passei, estou muito feliz e esperançosa. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria em um palco na Broadway. Porém, tem algo que preciso ver com você. Caso eu passe, terei que me comprometer em participar do musical por um tempo. Ainda não sei quanto, mas como em 3 meses eu supostamente volto para o Brasil, gostaria de saber o que acontece se eu precisar ficar por mais um tempo aqui. Obrigada, Priscila. De Rui para Priscila, enviada 16 de março, 18h54. Assunto: audição. Oi, Priscila. Que bom ter notícias suas diretamente em vez de pelo seu pai, para variar. Sobre sua audição, eu acho desnecessário fazer teste para teatro. Meus planos para você são nas telas, mas desde que não atrapalhe o seu curso de interpretação, não vejo problemas. Claro que você iria passar. Se tivesse me contado antes, eu já teria previsto isso. Não costumo errar em minhas apostas. Sobre o tempo a mais aí, não vai ser possível. Em mais de 3 meses, que é o tempo até o final do seu curso, tenho certeza de que você vai estar melhor do que a Meryl Streep. E por isso mesmo, já estou negociando para te colocar na nova novela das 9. Atenciosamente, Rui. Capítulo 37. Lily. É cansativo dar conselhos que as pessoas não pedem. How I Met Your Mother. Não acredito. Você agora tem um esquilo de estimação? O Frank tinha acabado de chegar ao meu apartamento e eu abri a porta com o meu amiguinho nas mãos. Bem que eu queria. Aproximei o bichinho para que ele pudesse ver mais de perto. Eu o resgatei na rua 2 semanas atrás. Levei na veterinária aqui ao lado do prédio. Ela tratou dele, mas disse que precisaria de mais uns dias de cuidados intensivos antes de ser reintroduzido, porque estava muito frio. O centro de reabilitação perguntou se eu poderia fazer isso, cuidar dele por esse tempo.
É claro que aceitei, mas já estou sofrendo de pensar que em breve ele vai ter que ir embora. Ele também vai sofrer. Já tem nome? O Frank perguntou, passando o dedo de leve na cabecinha dele. Nós o chamamos de Luke, porque ele teve muita sorte. Era para ter morrido. Eu o achei naquele dia em que nevou inesperadamente, fora de época. Eu esperava que ele não se lembrasse que foi exatamente no dia anterior ao que ele viu Patrick no meu apartamento. Oi, Luke. Você realmente é muito sortudo de ter caído nas mãos dessa mamãe tão dedicada. Ele disse, olhando mais para mim do que para o esquilo. Sorri e aproveitei para trocar a água, colocar mais comida e verificar a temperatura dele. Você tem o maior jeito de veterinária. Tem certeza de que fez a escolha certa largando a faculdade? O Frank perguntou depois de um tempo só me observando. Como eu não respondi, ele continuou. Eu sabia que você amava bichos, mas agora estou vendo que isso é uma vocação. Se não der certo na carreira de atriz, pode pensar nisso como um plano B. Acho que os bichos iriam agradecer. Suspirei, colocando o Luke de volta na caixa onde ele tinha ficado. Na verdade, ser atriz é o plano B, expliquei. Pela vida inteira, pensei que eu iria mesmo ser veterinária. Mas, como te contei logo que nos conhecemos, foi na faculdade que descobri que essa carreira não era para mim. Eu amo os bichos demais para vê-los sofrer. Para cuidar deles é preciso ter sangue frio. Mas eu não consigo desvincular o emocional do profissional. Eu me envolvo demais. Ele ficou um pouco reflexivo, então disse: o amor por eles faria com que eu aguentasse. Seria como se você fosse uma super-heroína dos bichos. Claro que em alguns casos não teria solução, mas em todos aqueles outros em que conseguiria salvá-los. Pensei em como eles ficariam gratos, isso sem falar nos donos. Balancei a cabeça de um lado para o outro. Patrick tinha dito mesmo, mas eles não sabiam do que estavam falando. Eu não fazia nada demais. Se tivessem conhecido o Rodrigo, entenderiam. O Ro, sim, era um super-herói. Ele é que deveria ter estudado veterinária. Respirei fundo e resolvi mudar de assunto. Chamei o Frank para me acompanhar na cozinha. Vou tirar o pão de queijo do forno. Deu tudo certo na reunião? Perguntei para quebrar o gelo. Sim, foi tranquilo. Não me incomodaria de pintar em um escritório toda semana. Trabalhar em casa é ótimo. Dá para espairecer um pouco quando as coisas se tornam cansativas. E ainda tem o bônus de encontrar com as vizinhas saindo do elevador. As vizinhas? Perguntei na sequência. Uma só, ele respondeu olhando para baixo. Antes que um silêncio constrangedor tomasse conta do meu apartamento, abri a geladeira, peguei um refrigerante e servi 2 copos. Entreguei um para ele dizendo: Frank, tenho mais novidades, além do esquilo. Estou participando de uma seleção na Strasberg para fazer figuração em Wicked, o musical. Passei nas 2 primeiras etapas, só falta a terceira. Sério isso? Ele disse depois de tomar um gole. Com quantas pessoas você está concorrendo? Com uma. Falei sem conseguir conter minha empolgação. E agora só falta uma entrevista que vai ser daqui a 2 dias. Tive vontade de dar uns pulinhos. Talvez eu tenha até dado. Falar aquilo em voz alta tornava tudo mais real. O Frank estreitou os olhos, como se quisesse averiguar se eu estava falando sério. E quando percebeu que era para valer, colocou o copo na bancada da pia e me deu o maior abraço. Você vai ser a escolhida, tenho certeza, ele disse, praticamente dançando comigo. Estou muito feliz, de verdade. Parabéns, Pri. Eu agradeci e durante o lanche ficamos conversando a respeito de tudo. E eu mais uma vez percebi o quanto tinha sentido falta dele. Após um tempo, ele foi embora, dizendo que precisava terminar uns relatórios, mas pediu que eu desse notícias sobre a audição. Prometi que eu avisaria quando tivesse qualquer novidade. E foi o que eu fiz, após participar da tal entrevista. Tudo exatamente como o Rick disse. Contei assim que o Frank chegou ao meu apartamento, depois de eu ter mandado uma mensagem falando para ele passar lá depois do trabalho.
Quiseram saber se eu estava realmente disposta a integrar o elenco da peça, pois gastariam tempo para me ensaiar. E por isso eu teria que me comprometer em ir aos ensaios e participar das apresentações por um semestre. Disseram que esse era o tempo do estágio como figurante combinado com a minha escola. Mas acrescentaram que depois desse prazo, caso a pessoa vá muito bem, pode até ser contratada como figurante fixa ou receber uma carta de indicação para outros musicais. Eu disse que você ia arrasar, o Frank falou, apertando minhas mãos. E quando sai o anúncio oficial de que você é a nova estrela do Wicked? Ri da empolgação dele e expliquei que ficaram de divulgar o resultado até sexta-feira. Mas, sinceramente, acho que fui bem de verdade. Eles pareceram gostar muito de mim. Falei baixinho, meio envergonhada, sem querer me gabar. E na saída, o Rick, que não participou da entrevista, veio me dizer que ouviu falarem sobre mim na sala dos professores e que eu poderia ter esperanças. Talvez ele tenha dito isso para me animar. Ele não esconde a torcida por mim, já que é meu orientador e tal. Mas eu notei que ele estava sendo sincero. Claro que estava. Ele não falaria isso à toa. Não ia te alegrar para depois ver você decepcionada. Podemos comemorar. Você já passou. Está na cara. Fiquei tão feliz por aquele comentário que puxei o rosto dele e dei um beijo na bochecha. E em seguida um abraço. O Frank pareceu admirado. Eu costumava manter uma certa distância física dele, mas não consegui me segurar. E foi bem nesse momento que a Sabrina chegou, carregando uma pilha de roupas. Ela tinha ido à lavanderia quando chegamos da escola. Opa, desculpa interromper. Só vim deixar isso aqui, ela disse, despejando tudo no sofá e já indo novamente para a porta. Vou à academia agora, tchauzinho. Espera, o Frank falou antes que ela passasse pela porta. Você vai assim? Faz mal fazer exercícios de calça jeans. Não sabia? Pode prender a circulação e também inibe os movimentos. Tive que rir. Ela era tão inocente. Ela não vai a lugar nenhum, falei a puxando. Sabrina, você não interrompeu nada. O Frank só estava me cumprimentando por eu ter ido bem na entrevista, não é, Frank? Ele assentiu exageradamente com a cabeça, só então entendendo a vontade súbita de minha amiga de fazer exercícios. Na verdade, eu é que tenho que ir, ele disse, enrubescendo. Ainda vou para a academia. Quero dizer, não é mentira, vou mesmo. Quero dizer, não que você seja mentirosa, Sabrina. Ele já estava roxo de vergonha. Então a Sabrina interrompeu, tentando melhorar a situação. Eu entendi. Mas você poderia ficar mais, Frank, jantar com a gente. Ele agradeceu, disse que depois me ligava para saber o resultado final e saiu, totalmente constrangido. Sabrina, falei, séria assim, que fechei a porta. Quantas vezes tenho que te falar? Eu e o Frank são só amigos, já sei, ela disse, completando minha frase. Mas sei lá, como o Patrick desfez a maldição, talvez agora você conseguisse vê-lo com outros olhos. Tão bonitinho, continuo apaixonado por você. Bufei impaciente. Sabrina, vamos lá. Falei como se fosse um bebê. Sim, o Patrick conseguiu furar o meu bloqueio. Exatamente por isso estou envolvida com ele. Além disso, já te falei 1000 vezes que adoro o Frank, mas ele não me atrai. Entendeu agora? Posso fazer uns desenhos se você achar mais fácil visualizar. Ah, está envolvida? Ela perguntou, ignorando todo o resto. Você mesma disse que não queria namorar o Patrick. Fica inventando 1000 desculpas para o garoto. Nossa, Pri, você é muito complicada. Acho que aqueles livros de romance juvenil foram tão inspirados em você. Se fossem se basear na minha vida, daria um parágrafo só. Menina se interessa por garoto. Garoto gosta da menina. Os dois se beijam, se amam, se casam. Pronto, acabou. Ainda bem que você existe para dar emprego para os escritores. Eu ri, mas logo fiquei séria. Estou tão envolvida com Patrick quanto devo estar neste momento, expliquei. Não quero engatar outro namoro na sequência. Pensa só, se eu me permitisse ficar apaixonada, agora iria estar aqui me lamentando pela possibilidade de passar na audição. Simplesmente porque isso reduziria meu tempo com ele.
Não poderia viajar. Quando ele viesse, teríamos pouco tempo juntos. Do jeito que estamos envolvidos, mas sem nada definido, tenho muito mais controle, por incrível que pareça, dos acontecimentos e dos meus sentimentos. A Sabrina revirou os olhos e foi para o quarto dela dizendo: Capricornianos. Eu balancei a cabeça, também fui para o meu quarto. E sem saber se estava provando algo para ela ou para mim mesma, a primeira coisa que fiz foi escrever um e-mail para o Patrick. De Priscila para Patrick, enviada 18 de março, 19h45. Assunto: Feliz aniversário de novo. Oi, menino bonito. Sei que já te liguei mais cedo para desejar feliz aniversário, mas é que eu estava atualizando o meu diário de viagem e me deu vontade de te escrever. Que diário de viagem? Você deve estar se perguntando. É uma espécie de diário, mas que só uso quando viajo. Bom, na verdade, tenho usado muito como agenda, anotando as coisas mais importantes que acontecem aqui. Mas então peguei para anotar seu aniversário. Reli tudo o que fizemos enquanto você esteve aqui e fiquei ainda com mais saudade. O tempo está passando tão rápido. Já tem quase 3 semanas que você foi embora. Lembro que quando nos encontramos em São Paulo, um ano depois da minha excursão para Disney, você me escreveu dizendo que gostava de pensar nos dias que vivemos lá, como se tivessem sido parte de um sonho. Senti o mesmo naquela época em que sinto agora também, como se os dias em que você esteve aqui não tivessem acontecido, como se fossem apenas coisas da minha imaginação. Mas sei que foi real, porque depois que te encontrei, tudo ficou mais claro. Meu humor, meus pensamentos e até a cidade. A partir daquele dia de neve, todos, desde então, estão azuis e ensolarados. Espero te ver de novo o quanto antes, mas agora tenho que esperar sair o resultado da audição. Torça por mim. Mais uma vez, feliz aniversário. Que seus 23 anos te tragam só coisas boas. 1000 beijos, Pri. De Patrick para Priscila. Enviada 18 de março, 21h56. Assunto: feliz aniversário de novo. Oi, menina linda. Muito obrigado. Meu aniversário foi ótimo, apesar de bem tranquilo. Passei o dia trabalhando, mas recebi muitos telefonemas, mensagens e e-mails. O melhor, com certeza, foi o seu. Não sabia que você era romântica. Sim, em Orlando aqueles dias pareceram um sonho, mas em Nova York, não. Em New York, o sonho foi você. E o melhor realizado. Também não vejo a hora de te reencontrar. Claro que estou torcendo por você. Me avise assim que souber o resultado. Como tenho certeza de que você vai passar, sei que não vai poder vir para cá tão cedo, por causa dos ensaios. Por isso, vou apenas aguardar a data de sua estreia para marcar uma nova ida a New York. Quero te ver da primeira fila e depois vamos comemorar. Um beijo bem grande nessa sua boca mais gostosa do mundo, Patrick. Night.